A palavra do Senhor. Aleluia. Eu vou ensinar uma canção. Ela é uma canção muito antiga, eu gosto muito. Fala sobre o fluir da palavra de Deus. O que muda a nossa palavra, o que muda a nossa vida é a palavra de Deus. Por isso, nós, todas as vezes que estivermos reunidos, nós precisamos fazer um clamor, levantar um clamor dizendo: Senhor, libera a tua palavra. Tudo que Deus mudou na vida das pessoas foi através da palavra. Deus disse: haja e ouve. Deus disse: seja curado, e foi curado. Tudo através da palavra do Senhor. Essa é uma canção muito antiga que eu quero ensinar para a igreja. Depois nós vamos ensaiar com todos. Amém? Cadê o controle? O Fabrício está. Muda isso. É assim, ó. O fluir da tua palavra traz libertação. O fluir da tua palavra cura os corações. O fluir da tua palavra transforma gerações, libertando vidas, quebrando maldições. O fluir da tua palavra, o fluir da tua palavra traz libertação. O fluir da tua palavra cura os corações. O fluir da tua palavra transforma gerações, libertando vidas, quebrando maldições. Palavra santa, palavra de todo poder, preciosa semente que faz a terra germinar. Liberamos a tua palavra neste lugar. Liberamos a tua palavra neste lugar. Palavra santa, declare. Palavra santa, palavra de todo poder, preciosa semente que faz a terra germinar. Liberamos a tua palavra neste lugar. Liberamos, declare, levante as suas mãos e diga: liberamos a tua palavra neste lugar. Liberamos, Senhor, liberamos a tua palavra neste lugar. Aprendeu a canção? Aprendeu? Será que podemos cantar mais uma vez, agora de pé? O fluir da tua palavra traz libertação. Se você precisa ser liberto, será nessa noite. O fluir da tua palavra cura os corações. O fluir da tua palavra transforma gerações, libertando vidas, quebrando maldições. Palavra santa, declare. Palavra santa, palavra de todo poder, preciosa semente que faz a terra germinar. Declare agora como profeta. Liberamos a tua palavra neste lugar. Liberamos, Senhor, liberamos a tua palavra neste lugar. Liberamos a tua palavra neste lugar. Coloca a mão no seu coração e diga: palavra santa, palavra santa, palavra de todo poder, preciosa semente que faz a terra germinar.
Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Antes de lermos o texto, sejam bem-vindos, Edson, Ruth. Cadê o pequeno Pedro? Não veio? Está lá em cima já? Estávamos com saudade. Não ouvimos nenhum barulho na sala das crianças. Glorinha, a professora Glorinha que falou, a igreja está muito calma sem o Lucas, sem o Pedro Lucas. Sejam bem-vindos. E está faltando um nome que a gente não sabe ainda, né? Epaminondas. E como é o nome da outra? Epafrodito. Já sabe qual é o sexo aqui? É o quê? Menino? Oh, glória a Deus! Isso aí. Uma casa de homens, hein, Ruth? Puxa vida. Sejam bem-vindos à sua igreja. Sentimos muito a falta de vocês. Lucas capítulo 7, a partir do verso 11 ao verso 13. Vamos ler apenas 3 versículos. Está escrito assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma viúva. O único filho de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, Jesus se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Bate no ombro do seu irmão e diga: nessa noite o Senhor vai enxugar toda lágrima que sai dos teus olhos. Quem crê nisso, dá um glória a Deus bem forte ao Senhor. Dê um brado de vitória, tome o seu lugar. Pode sentar glorificando o nome do Senhor, meu irmão. Aleluia. Estamos falando nesse mês de janeiro sobre família. Não havia como começarmos o ano sem termos família como a nossa prioridade. Todas as palavras que Deus tem colocado em nosso coração estão 100% relacionadas à família. Porque a família é a nossa maior primícia. Família é o nosso maior tesouro. Família é a base de todas as coisas. Nós podemos não ter sucesso em nenhuma área da nossa vida, mas se tivermos uma família alicerçada, meu irmão, esse aparente fracasso é passageiro. Diferentemente, se tivermos sucesso em muitas áreas da nossa vida, se não tivermos sucesso dentro da nossa casa, meu irmão, a coisa vai muito ruim. Porque nenhum sucesso pode justificar o fracasso da família de ninguém. Então família para Deus sempre foi e sempre será uma primícia. Deus vê o homem sozinho no jardim do Éden, sozinho, com tudo que havia de bom, todas as árvores, todos os animais. O homem tinha o governo, a autoridade para governar. Na viração de todos os dias, o homem tinha um encontro pessoal com o Senhor. Mas Deus olha para o homem e diz: o homem não está completo, ele precisa de uma mulher. E aí constituiu-se a primeira família da terra. E mesmo havendo erro nessa família, mesmo o pecado tendo entrado pela porta da família, Deus ainda assim não abriu mão de ter família como primícia. Jesus, quando veio ao mundo, realiza o seu primeiro milagre numa cerimônia de casamento. Jesus poderia ter curado um cego, Jesus poderia ter curado um coxo, Jesus poderia ter aberto um túmulo, poderia ter ressuscitado alguém, mas aprove a Jesus, desejou Jesus realizar o primeiro milagre do seu ministério no meio de um casamento, porque família foi e continua sendo algo tão importante para Deus, tão importante, que Ele gerou no nosso coração. Começamos o ano da nossa conquista falando e desejando conquistar a nossa família. 2011, meu irmão, você vai ter pelo menos uma pessoa da sua família entregando o coração a Jesus como fruto da sua conquista, amém? Eu não sei se é o seu irmão, não sei se é o seu primo, não sei se é o seu pai, a sua mãe. Eu sei que Deus vai entregar toda a sua família nas suas mãos, não para você ser o maioral, não para você ser o melhor, mas que você seja um instrumento de Deus para alcançar os da tua casa, em nome de Jesus, amém? E aí Deus colocou
essa palavra no meu coração, falar sobre uma mulher. Uma mulher que estava diante de um quadro muito complicado. Na verdade, a sua posição social, porque ela era uma viúva, e uma viúva era alguém que dependia dos favores das pessoas. Uma viúva não podia trabalhar, uma viúva não tinha passe livre no ônibus, uma viúva não tinha nenhum benefício naquela época, diante daquele povo, diante daquela situação. Por isso ela era uma dependente das pessoas. E a sua única esperança estava em que meu filho vai crescer, o meu único filho vai crescer, vai conseguir um trabalho e vai me ajudar. Eu vou deixar de ser dependente das pessoas. Meu filho vai me ajudar. Acontece que, segundo a história, segundo o texto que nós lemos, a única esperança daquela mulher havia morrido. A sua família, a sua história estava com seus dias contados para terminar como uma viúva totalmente dependente o resto da sua vida. Mas Jesus mudou o destino da família daquela mulher e vai mudar o destino da sua família também, amém? Levanta a tua mão e diga: Deus vai mudar o destino da minha família. Esse é o tema da nossa palavra. Deus vai mudar o destino da minha família. Diga isso comigo: Deus vai mudar o destino da minha família. Agora olha para o irmão que está ao seu lado e diga assim: eu declaro que Jesus nessa noite vai mudar o destino da sua família. O que poderia ser pior para uma mãe enterrar o seu próprio filho? E esse texto, como eu disse, mostra algo ainda mais trágico. Era o único filho daquela mulher, uma viúva. Uma viúva cuja esperança estava totalmente depositada naquele homem, naquele menino, da sua vida. A esperança de uma mudança de vida. E de repente, diz o texto, Jesus passava por uma rua, vinha com uma multidão, e ela vinha numa outra rua, e as multidões se encontraram ali. Não havia um encontro marcado. Aquela mulher não sabia: Jesus vai passar por ali. Jesus também não sabia: vamos por ali, que ali tem um enterro. Não. Mas eles se encontraram. E talvez você nesta noite esteja sentado aqui e não saiba por que você está sentado aqui. Eu quero lhe dizer: Jesus estava te esperando. Tinha um encontro marcado com você nessa noite. Amém? E olha o que acontece quando Jesus se depara com aquela mulher enterrando o seu filho. Jesus simplesmente diz para aquela mulher: não chores mais. Que coisa estranha. Que coisa estranha o comportamento de Jesus diante de um quadro como esse. Nós poderíamos pensar, né? Puxa vida, Jesus, com todo o poder que ele tinha, Jesus não poderia logo de longe falar assim: levanta aí, garoto. Ele tinha poder para isso. Mas Jesus simplesmente disse para aquela mulher: não chore. Não chore. E como não chorar num momento como aquele? Pense comigo, você que é mãe, eu que sou pai, como não chorar num momento quando o nosso filho está diante de um caixão, dentro de um caixão? Como não se desesperar quando uma notícia chega à nossa casa dizendo que o nosso filho, a nossa filha está envolvido com drogas? Como não chorar? Como não ficar triste se descobrimos que o marido tem uma outra mulher, que a mulher tem um outro marido? Como não derramar uma lágrima quando a minha última esperança de ver a minha vida mudar acaba de morrer? Como não chorar? Como não chorar? Jesus poderia, já que Jesus não fez um milagre instantâneo, Jesus poderia ter batido no ombro daquela mulher, Vanessa, e dizer para ela assim: meus pêsames. Não é verdade? Jesus poderia ter dito qualquer coisa. Jesus poderia ter chegado perto daquela mulher e dito para ela assim: olha, sinto muito. Agora, dizer não chorar diante de um quadro como esse,
Jesus estava de brincadeira, não é possível. É o que nós podemos pensar. É o que o nosso coração incrédulo pode pensar. É quando alguém chega no gabinete, por exemplo, para mim, e diz: pastor, estou passando por isso, e começa a chorar. E eu digo: chora não. Como não chorar diante de uma notícia como essa? Como não derramar uma lágrima quando aquilo que nós planejamos foge do nosso controle? Jesus diz para aquela mulher simplesmente: não chore. Não chore. E nós, na nossa incredulidade e no nosso espaço humano, nós poderíamos dizer: Jesus estava louco. Mas quando Jesus disse para aquela mulher: não chore, é porque ele sabia o que estava fazendo. Diga para o irmão que está ao seu lado: Jesus sempre sabe o que está fazendo quando está diante de mim, diante de você. Ele sempre sabe o que está fazendo. Lembra de Pedro? A Bíblia diz que Pedro tinha acabado de pescar e vindo de uma pescaria horrível. Pedro, o conhecedor dos mares. Pedro, o bambambam da Galileia. Pedro, aquele que olhava para um peixe e dizia: esse peixe é um tucunaré. Pedro, que olhava para um peixe e dizia: esse peixe tem tantos centímetros. Pedro não era pescador mentiroso como tem dentro da igreja. Sérgio está aí. Pedro não era como, não o Serginho não, aqui tem outro Sérgio. Tudo que eu falo Sérgio é pensar o Serginho. Serginho ali, pescador, né? Eu fui a Rio das Ostras, meu cunhado ficava me ligando direto, irmão da pastora. Outro mentiroso. Aê, pesco muito aqui, peguei uma espada, não sei quantos metros, você não é espada, você lança. Aonde eu pesco, que eu jogo, mal cai, já vem peixe. Eu falei: vou pescar esse cara. Vamos para Rio das Ostras, vai me levar aonde? Não, pegou isca viva, peixinho que fica balançando, peixe, uma isca prateada. Não, isso aí é um jogão. Pega. Pode ficar com a minha vara, fica com a minha vara. Uma vara chique, né? Nunca vi uma vara daquela. Falta só ela se jogar sozinha. Falei: vou encher um barco de peixe, né? Aí, irmão, 4 horas. Nem pentear na linha. Eu falei: eu acho que o mar não está para peixe não. Não é possível ter azarento. Não quer eu azarento. Eu pescador de homens, azarento, como? Depois de 4 horas, um negócio desse tamanho, e ele teve a coragem de dizer para mim que aquilo era robalo. Isso é um robalo, eu falei: robalo? Isso deve ser uma sardinha, um bagrezinho, muquirana. Pedro não era assim. Pedro era alguém que olhava para o céu e dizia: vamos para a direita que ali tem peixe. Mas naquela noite, Pedro passou a noite inteira, a madrugada inteira pescando, e não apanha nada. E aí Jesus chega. E quando Jesus chega, Jesus começa a pregar a palavra. A Bíblia diz que Pedro ouve a palavra, e de repente Jesus fala assim: Pedro, já lavou a rede? A rede está limpa? Joga a rede de novo no mar. Desculpe, irmão, mas Pedro deve ter pensado assim: esse cara está maluco. Quem é ele? Eu não conheço ele. Pedro nunca tinha visto Jesus antes. Pedro nem sabia que Jesus era pescador. Jesus não estava inscrito na associação da Galileia de pescadores. Não estava. Não tinha carteirinha. Jesus nunca tinha contado uma história de pescador. Jesus nunca tinha participado de uma roda de pescadores à noite. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Olha para o seu irmão e diga assim: pode parecer loucura o que Jesus está mandando você fazer, mas Ele sabe o que Ele está fazendo. Quando nós viemos para cá, para Vila Isabel, eu falei: o Senhor está doido de me mandar para Vila Isabel. Sexta-feira no culto da família, veio um pastor aqui, que me conhecia, e ele chegou aqui e ficou olhando: pastor, tu é louco? Eu falei: por quê? Isso é muito pequenininho. Eu falei: Jesus sabe o que está fazendo. Ele sabe. Eu não sei, mas Ele sabe.
E se eu acreditar e confiar que Ele sabe o que está fazendo, você pode preparar e chamar outro barco, porque a sua pescaria será uma pescaria de grandes e muitos peixes. Amém? Dá um glória a Deus bem forte ao Senhor. Aleluia! Jesus sabe o que está fazendo. Diga para o seu irmão, Ele sabe o que está fazendo. Diga para o seu irmão, Ele sabe o que está fazendo. Chegar para uma mãe que acaba de perder o seu filho e dizer para ela, não chore, só Jesus. Só Jesus. Porque imagina se eu e você estivéssemos no enterro de uma mãe que tinha perdido seu filho e dizer para ela assim, ô querida, não chore. Sabe o que ela ia dizer? Não chore porque o filho não é teu. Foi você que perdeu o filho? Mas Jesus sempre sabe o que está fazendo. E sabe por que Ele disse para aquela mulher, para ela não chorar? Porque Jesus jamais vai passar direto, vendo você numa dificuldade, não vai parar para fazer alguma coisa. Jesus poderia ter passado direto, porque aquela mulher nem para o enterro convidou Jesus. Aquela mulher não havia nem mandado um convite, nem um recado, como Jairo fez quando a sua filha estava enferma. Jairo sabia que Jesus poderia ser a solução e foi atrás de Jesus. Aquela mulher, o filho morreu, ela nem convidou Jesus para entrar na vida dela, muito menos para fazer a oração daquele sepultamento. Mas Jesus, quando passa e vê a mulher em apuros, Jesus para, porque Jesus não passa direto quando vê um filho em dificuldade. Talvez você tenha entrado aqui, esteja passando por dificuldade, esteja dizendo, Senhor, cadê o Senhor? Será que o Senhor não está me vendo? Pensamos até que Ele possa ter esquecido de nós. Pensamos que Ele pode estar de costa para nós. Quase que eu falei descosta. De costa para nós. Podemos pensar que Ele está até dormindo. Porque quando olhamos para o lado, está tudo caindo na nossa cabeça. Quando olhamos para o lado, não vemos saída e olhamos, Senhor, onde está o Senhor? Será que o Senhor me esqueceu? Será que o Senhor está dormindo? Será que o Senhor perdeu o controle? Quando tudo está dando errado, quando tudo foge do nosso controle, quando a esperança está esvaindo do nosso coração, nós pensamos que Jesus não está olhando para nós. Mas eu quero te dizer, Ele não passa direto sem antes parar e enxugar as suas lágrimas, porque Ele ama você, Ele se preocupa com você, Ele sabe o que está fazendo e Ele tem todo o controle. Levanta a tua mão e diga, Ele tem todo o controle. Diga, Ele tem todo o controle. Ele te ama. Ele te ama. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Ele para, Ele te vê em aflição e Ele para. Ele não te deixa sozinho, Ele não perdeu o controle da tua história. Jesus olha para aquela mulher e diz, não chore. Eu estou aqui. Não chore. Eu não vou passar direto. Não chore. Alguma coisa está prestes a acontecer. Jesus manda ela não chorar. Sabe por quê? Porque a história daquela mulher não ia terminar daquele jeito. Amém? A Bíblia diz no versículo 14 e 15, que nós não lemos, que Ele toca no esquife e para as pessoas que estavam carregando o caixão. E diz para o jovem, jovem, eu te mando, levanta-te. E aquele que estava morto sentou e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Deixa eu dizer uma coisa, meu. Jesus tem o poder para mudar o destino da sua família. Amém? Jesus tem o poder para mudar o seu destino. Olhe para o seu irmão mais uma vez e diga assim, Jesus vai mudar o destino da sua família nessa noite. Diga, Jesus vai mudar o destino da tua casa nessa noite. Glória a Deus. Você crê nisso? Você crê nisso? Sabe qual era o destino daquela mulher? Enterrar o filho. Já estava tudo pronto.
quando Jesus cruzou o caminho dela. E quando Jesus cruza o nosso caminho, se você estava enfadado a morrer como um miserável, como um drogado, como um dependente, como um viciado, quando Jesus cruzou o teu caminho, Ele mudou o seu destino. Talvez você diga assim: pastor, estou passando por um sério problema na minha casa, no meu casamento. Se você deixar Jesus passar e tomar conta, se tinha uma carta de divórcio prestes a ser assinada, ela não vai ser assinada. Jesus vai rasgar. Se você estava com o destino programado, eu hoje nessa tarde, esse homem que eu fiquei mais empolgado ainda com a palavra para pregar, porque nós fomos até lá, e aí, né, era cunhado da irmã Gessi, que nós estivemos lá, e ele disse para mim assim: pastor, o médico disse que eu não vou andar mais. Eu falei: como é que é? Eu não vou andar mais. Eu falei: você vai sair daqui de pé. Deixa Jesus entrar na sua vida, porque o teu destino vai ser mudado desde o momento que você abrir o seu coração e permitir que Jesus faça algo. Sabe? O destino daquela mulher era enterrar o filho. E você pode ter chegado aqui nessa noite, o seu destino, ouça bem, seria chegar em casa e discutir com seu marido, discutir com seu filho, brigar com alguém, gritar com a sua esposa, gritar com seu esposo, ou sei lá o que já estava traçado para você, que não fazia parte dos planos de Deus. Eu quero dizer que Jesus está mudando o seu destino hoje, a sua direção hoje. Qual era o destino de Daniel? Ser comido pelos leões. Um homem jogado numa cova de leão faminto. Qual era o resultado? Sobrar nada. Só que quando ele entra, Deus fechou a boca do leão. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar 3 jovens fiéis, Sadraque, Mesaque e Abednego, serem jogados dentro de uma fornalha 7 vezes mais aquecida? Qual era o destino deles? Ficar torradinho, sobrar nada, nem osso, nem nada. Mas qual foi o destino deles? O Senhor entrou na fornalha, dançou com eles, e eles saíram sem cheiro de fumaça. Olha, eu acho que o mais tremendo não era Jesus ter entrado lá, o mais tremendo é os caras terem saído sem cheiro de fumaça. Tem um restaurante lá em Nova Iguaçu chamado Picanha na Pedra, mas eu chamo de fumaça, porque quando a pedra é colocada, e a pastora Mariana sempre dá, sabe? Porque ela fala: eu vou sentar desse lado. Aí eu falo: tá bom, irmão, fica à vontade, irmão. Ela senta. Para onde ela senta, a fumaça da carne vai. Aí quando a gente vai de novo, ela lembra: a fumaça veio para cá, vou sentar do outro lado. Senta do outro lado. É aí que você quer sentar, irmã? A irmã tá bem. Quando bota, ela fica olhando, ela fica me olhando para ver se eu estou soprando. Não é não. É que Deus muda o meu destino. Afinal de contas, sou eu que pago, né, velho? Eu vou pagar, ainda vou ficar com cheiro de fumaça. É bom que quando ela chega em casa, dá uma cheirada nessa picanha. Picanha gostosa. A vermelha não.